Olá, meus amados, bom dia a todos, tudo tranquilo, tudo lindo? Tudo na santa paz? Coisa boa. Vamos lá, hein? Quero mandar um abraço aí pra galera que já está conosco. Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Elesbão Veloso, minha chefona Gemima está por aí também, né? Ribeiro Gonçalves, olha aí que maravilha, rapaz. Uruçuí 3. Eita, turma, vamos lá. Eu quero ver a galera de Barreiras do Piauí também por aí, né? Quero ver os alunos que estão aí a assistir a nossa aula, né? Vamos lá. E na aula de hoje nós vamos bater um papo sobre relações entre textos e discursos, tá? Ou seja, o nosso roteiro está aqui, turma, preste atenção. Relação entre textos e discursos, né? Que é o nosso objeto do conhecimento. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro 9. E o objetivo que nós queremos para o nosso aluno ao final da aula é que ele possa comparar conteúdos quanto à abordagem e sentidos que agregam à discussão do tema, questão, problema, etc. e companhia limitada, tá bom? Queremos isso de vocês. E eu queria que vocês participassem, porque se vocês participarem, se vocês fizerem perguntas, indubitavelmente, ao final da aula, vocês vão poder comparar conteúdos no tocante à abordagem e sentidos que agregam. Às vezes eu tenho dois textos falando do mesmo conteúdo com valores, né, com opiniões diferentes. É isso que nós queremos de vocês, que vocês consigam perceber isso, tá? Nessa relação entre textos. Olha aqui, ó. Aí eu coloquei, para começar, um conceito aí, né, de intertextualidade. Né? Você sabe, José William, o que é a intertextualidade? Vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Elesbão Veloso, do meu agrado, bom dia! Né? Um abração aí para essa galera toda de Elesbão Veloso. A começar pelo porteiro aí, um abraço. Aí, professor, coordenadora, diretora, alunos, essa turma toda. Sempre somos bem recebidos, né, quando estamos aí em Elesbão Veloso, ok? Forte abraço para todos. Você já deve ter lido algum texto que, em um determinado momento, remeteu você a outro texto. Concorda comigo? Já leu alguma coisa que você se lembrou de outra? Já, não já? Já. Isso é um intertexto. O intertexto, né, ele acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto. O texto chamado de fonte. Geralmente, os textos fonte são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. Ó, vocês conhecem a obra do Gonçalves Dias. Já ouviram falar do Gonçalves Dias, não já? Hein? Escritorzão maranhense. Aquele da canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Só que lá na Turma da Mônica, teve alguém que fez assim, ó. Minha terra tem Corinthians, onde... Aí o outro nem deixou ele terminar. Não é Corinthians, não, é Palmeiras. Aí ele disse assim, cada um fala do time de que gosta. Algo desse tipo. Ora, quando ele fala minha terra tem Corinthians, né? Ele associou exatamente
a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras. E Palmeiras aí, lá nessa tirinha, não se referia ao time. Não se referia ao time, não. Né? Mas aquela árvore maravilhosa, palmeira. Né? Beleza? Compreendido? Compreendido. Agora tem a intertextualidade, ela pode acontecer, sabe onde? Muito mesmo, com imagens. Rapaz, a figura da Mona Lisa é algo que acontece, né, de forma assim estupenda com a intertextualidade. Você pega a Mona Lisa aí com a Mônica. Eu já vi a Mona Lisa com a Mafalda. Eu já vi a Mona Lisa com aquele rapazinho que é o garoto propaganda da Bombril. Eu acho que eu coloquei algumas coisas aí sobre a Mona Lisa com relação à intertextualidade. Preste atenção. De maneira geral, a intertextualidade, turma, é a relação entre textos, já que os textos se relacionam um com os outros. Viu, José William? Certo? Aí, você sabe o que é texto? O texto é o produto final de toda enunciação, feita em qualquer linguagem, gráfico, cartoon, pintura, filme, escultura, poema, né? Então você vai ter poemas, né, que vão conversar com outros poemas, um cartoon que pode conversar com outro, né? E o que é um texto verbal? Meu amigo, um texto verbal, né, é aquele que apresenta uma unidade linguística concreta, percebida pela audição na fala ou pela visão na escrita, que tem unidade de sentido e intencionalidade discursiva. Ou seja, eu estou falando bem aqui para você, você está compreendendo, isso é um texto, né? Utilizando aqui a linguagem falada. Mas se eu escrevo aqui uma carta para você, e você consegue compreender tudo que eu escrevi, eu tenho também um texto verbal. Né? É texto verbal. Né? Por meio da escrita. Agora, se eu tenho uma imagem zona aqui, né, e eu consigo compreender essa imagem, né, porque a imagem fala, aí eu tenho um texto não verbal, tá? Porque como nós estamos trabalhando a relação entre textos, eu quero mostrar para você que existe texto verbal e texto não verbal. E existe ainda, galera, o texto misto, tá? Texto é tudo aquilo, né, que significa dentro de um processo comunicativo. Nesse sentido, uma pintura ou um filme podem ser textos, porque eles atingem determinadas intenções comunicativas. A intertextualidade acontece quando um determinado texto faz referência... Um determinado texto faz referência a outro, ou a situação e ou acontecimento pré-existente. Essa referência, ela pode ser explícita ou implícita. Pode aparecer, portanto, escrita no texto ou subentendida nas entrelinhas dele. E aí você vai perceber o seguinte, que você precisa ter um conhecimento de mundo, né? Uma vez eu vi, eu acho que eu coloquei aí no nosso material, uma propaganda de um pudim, aquele bolo bem doce, feito com leite de moça, leite condensado, né? Leite condensado. Aí, tava lá, delicioso, assim, a imagem linda. E tinha uma frase assim, meu bem, você me dá água na boca. Aí você para e analisa, meu bem, você me dá água na boca?
Ah, rapaz, tem uma música da Rita Lee que diz assim: meu bem, você me dá água na boca, né? Mostrando as fantasias, tirando a roupa, molhada de você, de tanto a gente se beijar. Algo dessa natureza. A letra não é 100% desse jeito, mas é isso. Ou seja, você precisa, às vezes, ter um conhecimento de mundo para compreender a intertextualidade, tá? Vamos lá, vamos andando. A intertextualidade explícita, aquela que é clara, ela é fácil de ser identificada pelo leitor. Claro, ela está ali, expressa. Estabelece uma relação direta com o texto original, ou seja, aquele em que o autor se inspirou para fazer referência. O leitor não precisa fazer tanto esforço para encontrar elementos do texto-fonte. Não exige algum tipo de conhecimento prévio do conteúdo. É a intertextualidade de forma explícita. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Elesbom Veloso, está compreendendo tudo que eu estou falando? Diz aí para mim. Baixa Grande do Ribeiro, também. Uruçuí, também. Diz aí para mim. Está compreendendo tudo? Fala aí. Fala aí, galerinha. Tá tudo lindo? William, Marcos Vinícius. Tudo lindo? Vai repetindo aí para mim. Agora, preste atenção aqui, galera, ó. Chuchurec. De tão distante para hortifruta. Chuchurec. Chuchurec. Aqui a natureza é a estrela. Veja que aí é uma campanha pública. Tudo lindo, né? Rapaz, Elesbom Veloso é massa demais, viu? Muito lindo, Elesbom Veloso. A campanha publicitária da Hortifruti dialoga explicitamente, isto é, de maneira bem clara, com o filme Shrek. O formato e a cor do chuchu, aliado à roupa do personagem do filme, é uma clara relação intertextual. Né? Está claro. Está claro. Olha aqui a imagem do chuchu. Né? Parece ou não parece com a personagem? Shrek. Você já deve ter assistido, né, a este filme. Sim ou não? Diga lá. Sim ou não? Sim ou não? Diga lá para mim. Baixa Grande, sim ou não? Se não, dá uma pesquisadazinha aí, procura por aí. Você vai ver como a imagem é altamente clara, direta, né? E envia você, faz com que você viaje exatamente para o filme Shrek, a personagem, né, do Shrek. Ah, Elesbom Veloso conhece, legal, maravilha. Então vamos lá. Professor, e a intertextualidade implícita? Cuidado, hein? Implícita, aquilo que está nas entrelinhas, pode ser difícil de ser identificada pelo leitor. Pode ser difícil. Tá? A sua relação com o texto base, com o original, é indireta. Logo, pode não ser tão clara. Não é tão fácil encontrar elementos do texto-fonte. Não é tão claro. Exige do leitor um conhecimento prévio sobre o conteúdo. Conhecimento prévio. Conhecimento de mundo, né? Olha aí. Ah, rapaz, olha aí a imagem. Aquilo que eu havia falado para vocês, da imagem do pudim. Estão vendo? Meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Meu bem, você me dá água na boca. Veja que nesse texto, né, é necessário
né? Que o leitor tenha um conhecimento sobre determinado produto cultural. Que uma música da cantora brasileira Rita Lee. No anúncio, há um elemento verbal que permite a retomada do texto-fonte. Mas essa inferência depende de um conhecimento prévio do leitor. Certinho? Depende do conhecimento prévio do leitor. Né? Você teria que saber aí, ó, que é uma música da cantora Rita Lee. É um trecho. Agora, que esta imagem dá água na boca, dá. Hein? Dá ou não dá água na boca? Muitas pessoas só ficam com água na boca, mas não podem provar disso aí. Há pessoas que não podem comer açúcar, né? Algo doce. E pudim sempre é doce, né? Raramente, eu não conheço pudim, né, que não seja doce. Não conheço. Pode até ser que tenha, né? Olha aí, seria até uma boa, pessoal, fazer um pudim que não levasse leite condensado, né? Seria legal para as pessoas que não podem tomar nada contendo açúcar, nem comer nada contendo açúcar. Certo? Vamos lá? Vamos lá, vamos andando. E aí, turma, a intertextualidade, ela acontece, né, por meio de uma paráfrase, por meio de uma paródia, ou por meio de uma referência ou alusão ainda, né? O que é a paráfrase, professor? É a intertextualidade temática em que o novo texto reafirma outro com estrutura e estilo próprios. Ou seja, eu escrevo a mesma coisa, mas com as minhas palavras, né? É a paráfrase. Parafrasear alguém. A paródia já ocorre a alteração temática do texto base, recorrendo à ironia e sátira, geralmente. Ou seja, lembra o texto base? Lembra. Mas a ideia é lembrar o texto base, né, para marcar uma ironia ou uma sátira. A referência ou alusão, né, é o emprego de características secundárias do texto-fonte, em que o novo texto sugere alguma interpretação, alude a algum acontecimento. Tá? Será que eu salguei a Santa Ceia para ser tão criticada assim por você? Olha só. Será que eu salguei a Santa Ceia para ser criticada assim por você? Veja bem aí que neste exemplo, quando você fala que será que eu salguei a Santa Ceia para eu ser tão criticado? Porque a Santa Ceia foi aquela reunião, né, do Senhor Jesus Cristo com os 12 apóstolos. Não é assim? E é claro que ninguém iria salgar, né, a comida, né, turma? E você só é criticado se você salga, no caso do exemplo, a Santa Ceia. Será se eu taquei sal demais ali, meu amigo? Você salgou, tá tudo ruim. Ninguém pode comer sal aqui não, todo mundo tem problema de pressão. Né? Muito bem. Isso aí, né, é uma referência à ceia que Jesus Cristo realizou com os seus discípulos, apóstolos. Olha aí. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Dá uma olhadinha. Está observando? Né? Eu queria que vocês fizessem para mim uma análise
dar duas imagens, tá? A de cima é um texto não verbal e a de baixo é um texto de linguagem mista. A que se refere cada um deles? Eu vou deixar na tela 2 minutinhos para você me dar a resposta. Valendo, 2 minutinhos. Ok, galerinha. E aí, turma? Rapaz, ninguém me deu nenhuma resposta, não acredito não. Ó, observa aqui, vamos contar as personas que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E bem aqui no meio, Jesus Cristo, né? Aí é a Santa Ceia, né, não, turma? Remete você à Santa Ceia, né? Os 12 apóstolos com Jesus Cristo. Na de baixo, eu tenho o seguinte. Eu queria que você desse uma olhadinha só no primeiro quadrinho. Por favor, conta só mais uma mentira. E preste atenção aqui, ó. Aqui você nem imagina o que você vai encontrar no quadro seguinte. No quadrinho seguinte, você vê bem aqui o nariz do Pinóquio, né? Você sabe, a história versa sobre o seguinte, né? Quando Pinóquio contava uma mentira, o narizinho dele ia aumentando. Contando mais uma mentira, robô é o Cascão e o Pinocléu, não entendi não, mas tudo bem, né? Então, galerinha, ó, é simples, preste atenção, né? Primeiro quadrinho aí, você vê o Pinóquio. No segundo quadrinho, o que é que você visualiza? O nariz do Pinóquio lá na frente, né? Lá na frente. Conta mais uma mentirinha aí, conta. Aí você entende, né, que a história do Pinóquio, né? Do nariz grande. Olha, quem mente, o nariz cresce, viu? É isso aí, José William. Tá valendo, viu? Tá valendo. Olha aí. Será se aqui eu tenho intertexto? Será se eu tenho aí? Hein?
Diga lá para mim. Os Beatles, né? E na frente aí, os Simpsons, né? Simpsons. Isso aí é uma foto, né, marcada dos Beatles, atravessando aí, né, na faixa de pedestres. E aí a galera reproduz, né? Os Simpsons. Perfeito? É um intertexto. Ó o Fusquinha lá. Quem nunca teve um Fusquinha na vida? Eita, rapaz. Já teve algum Fusquinha, Flávio? 2? Ah, não ouvi não, Flávio, mas eu vou entender que você disse que teve um, tá? Ah, não, né? Ah, muito bem, Flávio. Rapaz, eu tive um. Rapaz, o Fusca é legal demais, sabia? Foi meu primeiro carro, foi um Fusca. Meu amigo, olha, eu vibrava quando eu chegava a um mês de uso, que ele não tinha ido à oficina. Eu vibrava, pense. Eita, rapaz. Ai, ai, ai. Fusca não é carro, né? Mas rapaz. Eu ainda vou comprar um Fusquinha pra mim, só pra eu charlar no domingo por aí, andando bem devagarinho. E o legal do Fusca é o seguinte, não é, turma? Que você entra no Fusca, roda 2 quarteirões, quando sai, você tá cheirando só a gasolina, né? Mas é legal, é emocionante. Flávio, pode perguntar para essa galera que tem carro hoje aí, que todo mundo praticamente passou por um Fusca, né? Passou por um Fusca. A maioria aí passou por um Fusca. Vamos lá. Os textos 1 e 2 apresentam intertextualidade, que para Júlia Kristeva é um conjunto de enunciados tomados de outros textos, que se cruzam e se relacionam. Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade no texto 1 em relação ao texto 2... Cadê o texto 1 e o 2? Eu acho que aqui nós não pusemos o texto, tá? Então eu vou pular para a questão 2, tá? Vamos lá. Questão 2. Texto 1 e o texto 2 do lado aí. 6 estados zeram fila de espera para transplante da córnea. Quero vocês participando agora, tá bom? Beleza, Lesbon Veloso? 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento do número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país. E entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. A lista de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, né? Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Aí, o texto 2 diz o seguinte: seja um doador de órgãos, avise a sua família, seja um doador de órgãos, avise sua família. Seis estados brasileiros aproveitaram o aumento do número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando
por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Ou seja, em 2011, São Paulo e Rio Grande do Norte. Mas em 2012 já houve um aumento. Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Né? Zeraram a fila em 2012. E em 2011, no ano anterior, só 2 estados. Aí o texto 2 diz assim, ó, um incentivo. Seja um doador de órgão. Veja que ele usa aqui, né, um verbo no modo imperativo para persuadir, para fazer com que você mude o seu comportamento. Avise a sua família. Porque depois que você estiver morto, não tem mais como avisar, né? Então, se você compartilha dessa ideia de, caso você venha a falecer e possa fazer a doação de órgãos, que você avise para a sua família, para que ela realize o seu desejo. Tá bom? Muito bem. Então, a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os 2 textos, observa-se que o cartaz é o quê? Ele é contraditório, ele é complementar, ele é redundante, ele é indispensável, é discordante. Turma, eu vou dar 1 minuto aí, mas eu queria que vocês respondessem, tá bom? Viu, Elesbom Veloso? Eu quero que você responda aí para mim. Vamos lá? Uruçuí, Barreiras do Piauí. Vamos lá, 1 minuto, valendo. E aí, turma, diz aí para mim, qual é a resposta que vocês me dão? O texto 1 e o texto 2. Elesbom Veloso falou o seguinte, é indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz. Elesbom Veloso, eu vou voltar aqui. Vou voltar. Você acha que a notícia do texto 1, ela fica incompleta sem o texto 2? Você acha? No texto 1, Elesbom Veloso, no texto 1 nós temos o seguinte, tá? Presta atenção. No texto 1, o que é que nós temos? Uma informação sobre a quantidade de estados que zeraram a fila de transplante no ano de 2012. 6 estados em 2012
6 estados zeraram a fila de transplante. Porque em 2011, ou seja, no ano anterior, somente 2 estados haviam zerado. Implica dizer o seguinte, que de 2 estados em 2011, nós tivemos aí um alcance, né, de mais 4 estados, formando 12 no ano seguinte. Então a informação está completinha da Silva aí no texto, no texto 1. O texto 2, ele não pode ser indispensável aí no caso. Ele é um texto complementar. Ele é apenas um texto complementar, Elésbio Veloso. Porque a notícia diz que a doação de órgãos cresceu. E o cartaz solicita doações para continuar crescendo. Né? Então, é apenas um texto complementar. Eu não sei se você percebeu aí, mas aí os 2 textos, eles falam praticamente da mesma coisa. Né? É um texto lembrando o outro. Bom dia, Ribeiro Gonçalves 7. Então, a resposta, sem sombra de dúvidas, é a letra B de bola. Vou marcar aqui a letra B, tá? Olha aí a letra B. Lindo, não é não? Pronto, vamos para a próxima. Tá aí. Eu tenho aí o texto 1, vantagens e desvantagens dos biodegradáveis. Vamos lá. O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação. Ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera no ar. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis podem ser utilizados para gerar calor e energia, impactando menos o meio ambiente. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis que nós utilizamos. Lembrando que antes do descarte, é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo que não é lixo para reciclagem. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho o texto 2. Ok. Ribeiro Gonçalves falou que é o povoado Pinas. Beleza. Pertinho do Rio Parnaíba e Taço Fragoso. Legal. Voltar para a questão? Qual é a questão? Vou voltar aqui. Essa daqui? Baixa Grande do Ribeiro. Essa daí? Faça o print aí, ligeirinho, por favor. Pronto?
Posso passar? Vai lá, Baixa Grande do Ribeiro, diz aí para mim, posso voltar? Bem, aí está o texto 2. Eu sou biodegradável, compostável, produzido através de produção limpa, livre de emissão e matéria-prima de fonte renovável. Sou feito de mandioca. Substituo o plástico e o isopor. Aí é um café, aí é um copinho de café. Ou água. Ou potinho para sorvete. Será se esse texto 2 tem alguma coisa a ver com a mensagem exposta no texto 1? Tem, não tem não? Então vamos lá. Esses dois textos têm em comum o fato de que? Tem em comum, galera, tem em comum. A letra A. Defendem a substituição do plástico, divulgarem um copo feito de mandioca, incentivarem o uso de produtos biodegradáveis ou mostrarem o benefício da reciclagem do lixo. E aí? Em qual alternativa você consegue visualizar a resposta correta? Elesbão Veloso diz que é a letra A. Defenderem a substituição do plástico. E aí, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí. Diz aí, galerinha. Bora, vamos lá. Eu quero mais a participação de vocês. Ribeiro Gonçalves. Diga lá. Povoado Pinas. Rapaz, será que só é Lesbão Veloso responde mesmo? Letra, turma. Olha aí. Valeu, Lesbão Veloso. Né? Maravilha, hein? Estamos juntos. Relação entre textos. Olha aí, Ribeiro Gonçalves marcando letra A também. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui, tá? Olha só. Marcelo Cavalcante, repórter do Jornal do Comércio de Pernambuco. Essa questão é muito interessante e existem algumas situações que nós precisamos evidenciar aqui na leitura, tá? Dunga tem sido perseguido. Dunga, para quem não lembra, era um jogador da seleção brasileira, da Copa de 94. Não me lembro se ele esteve na Copa de 98, não lembro. Eu acho que sim também, né? E o Dunga, depois de um certo tempo, passou a ser treinador da seleção brasileira. Era o técnico da seleção. Tá? Então, o Dunga tem sido perseguido gratuitamente por muitos jornalistas. Mas as suas atitudes são injustificáveis. A sua resposta aos detratores, já havia sido dada dentro de campo, onde a seleção jogou bem e venceu a Copa do Marfim. Mas ele sente necessidade de ser grosseiro. Ele, o Dunga,
ele sente necessidade de ser grosseiro, sarcástico e chato, potencializando os seus defeitos. Ele se esquece de que, como comandante, deveria dar exemplo, mostrando que não se sente incomodado com as críticas. O texto 2 fala o seguinte: o Yanei Carlet, colunista do Zero Hora e Clique RBS. O texto começa a partir daqui, tá? Conflitando com o seu bom trabalho de treinador, a sua incorrigível, conflitando com o seu bom trabalho de treinador, a sua incorrigível grosseria, suas sistemáticas agressões são fruto de uma personalidade autoritária e incapaz de reconhecer o mundo além da própria sombra. Dunga está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira. Mas o que constrói com o cérebro, destrói com sua esfarrapada língua. Que pena. Só para corrigir aqui, não foi no ano de 94 não, né? Já foi para mais próximo, né? 2008, 2010, por aí assim, né? Como a notícia aqui é 2010, exatamente nesse período. Detrator, o que deprecia, despreza, sarcástico, irônico? Vamos lá. Sobre as opiniões expressas nos textos 1 e 2, podemos dizer, vamos ver aqui, ó. Vamos observar o que se diz no texto 1. O texto 1 elogia o comportamento do treinador. Será se elogia? Vamos ver o texto 1. A sua resposta aos detratores já havia sido dada dentro de campo, onde a seleção jogou bem e venceu a Copa do Marfim. Mas ele sente necessidade de ser grosseiro, sarcástico e chato. Esquece que, como comandante, deveria dar exemplo, mostrando que ele não se sente incomodado com as críticas. Ele elogia? Ele elogia? Não, não elogia. Pode esquecer a letra A. O texto 1 critica o treinador por tratar o jornalista de forma grosseira. Isso aqui é verdade. Aqui é verdade. O texto 2 critica. Aqui é o seguinte, turma. Aqui vamos só fazer a correção. A, B, C, A, B, C, A, B. Continua C. Aqui é o C. E aqui é o D. Tá? C e D. O texto 1 critica o treinador por tratar o jornalista de forma grosseira, verdade. O texto 2 critica o treinador pelo seu trabalho junto à seleção brasileira. Não, 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 não. Então, o erro no texto, na letra B, é o texto 2. Na letra C, o texto 1 critica a agressividade do técnico ao falar. Isso é verdade. O texto 2 elogia a inteligência do trabalho do técnico. Vamos ver aqui. Dunga está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira, mas o que constrói com o cérebro, destrói com sua esfarrapada língua. Quanto ao cérebro, ele elogia, né? O que ele diz? O texto 2 elogia a inteligência do trabalho do técnico. Isso é verdade também. O problema é a língua dele. Então, a resposta seria a letra C. Vamos ver a letra D. O texto 1 elogia o comportamento do treinador. Não, não, não. A resposta é a letra C. Perfeito? Só corrigindo aqui, turma, né? Para você ficar ligado, né? Eu vou ajeitar aqui, tá? Aqui, nós temos
que é apagar isso daqui e isso daqui. Ok? Aqui é a letra C. E aqui é a letra D de dado. Só são 4 itens. A, B, C e D. Só para deixar bem claro. Vamos para a próxima? Deixa eu ver se eu pego aqui uns textos menores. Tá bom? Uns menores aqui. Não, vou pegar esse daqui que é legal. Bom senso no uso da água. Presta atenção. Bom senso no uso da água. Diante da realidade de escassez da água nos grandes centros, dos quais Juiz de Fora se inclui, percebemos a necessidade de incutir nos próprios cidadãos este processo de avaliação e responsabilidade contra os gastos excessivos deste recurso natural, não renovável, que precisa ser usado com mais inteligência e menos desperdício. Por isso propusemos a lei que impede a lavagem de nossas calçadas com água tratada. No entanto, ressaltamos que o bom senso precisa estar sempre à frente. Quando a lei propõe a proibição deste comportamento, é porque a água tem sido usada comumente no lugar da vassoura para retirar a poeira dos nossos passeios. Quantos de nós já não nos indignamos com esse comportamento em nossas ruas? Quantas vezes a própria imprensa já não realizou flagrantes deste comportamento que não pode ser mantido diante da nova realidade mundial e que o Brasil já enfrenta, mesmo sendo a nação que possui 12% de toda a água doce superficial do planeta, recurso este que não é maior do que 3% de toda a água do planeta Terra. Aí é o texto 1. Aí o texto 2, você visualiza aqui uma senhora lavando a calçada e jogando água no ralo. Numa cidade. Aí esse senhorzinho aqui, né, deve ter reclamado dela. Senhora, não jogue água, não lave a calçada. A senhora está desperdiçando água. O mundo já está escasso de água. Aí ela diz, e daí? Na minha casa ainda, na minha casa, na minha casa ainda não está faltando água. Aí ele fala, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Na sua casa está faltando muito bom senso. Esses dois textos tratam. Me dê a letra para a resposta da questão. 1 minuto na tela. Ok, galerinha. Galera, ninguém me deu resposta aí, não. E aí, qual é a resposta, Ribeiro Galhota?
Ribeiro Gonçalves, Elesbão Veloso, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí. Os dois textos tratam da quantidade de água no planeta, do percentual de água doce no Brasil, a falta de consciência no uso da água, ou da lei que proíbe o uso de água tratada? Isso aí daí tá fácil demais. É claro que a resposta é a falta de consciência no uso da água, não é não? A falta de consciência no uso da água. Olha o que é que ele diz aqui. Pelo jeito, falta muito bom senso. Então, falta consciência. Texto 1, texto 2, rapidinho. E é a nossa última questão para a aula de hoje. A histeria dos jornalistas dessa Folha contra Trump, no que se refere à construção do muro na fronteira com o México, é ridícula. Porque, entre outros motivos, não resiste ao mínimo debate racional. Que tal, como argumento, apenas para lembrar a turma dos bonitinhos politicamente corretos, que o próprio México, que deporta 9 entre 10 guatemaltecos ilegais, deseja construir um muro nessa fronteira e não vemos a mesma reação. Texto 2. Não bastassem a agressão e o bloqueio a Cuba por meio século e a tomada de grande extensão territorial do México, vem agora o senhor Trump para bloquear as fronteiras mexicanas com esse vergonhoso muro e sobretaxas coercitivas. Pode estar começando mais um bloqueio contra um país vizinho. Que se cuide o Canadá. E aí, a temática comum abordada nos dois textos é qual? É a construção de um muro na fronteira, é a histeria dos jornalistas da Folha contra Donald Trump, tomada de grande extensão territorial do México, a agressão a Cuba por meio século. Né? O José William diz que é a letra D, a agressão a Cuba por meio século. A temática comum. Vou só voltar aqui. A histeria dos jornalistas dessa Folha contra Trump. Aí o texto 2, não bastassem a agressão e o bloqueio a Cuba por meio século e a tomada de grande extensão territorial do Brasil, vem agora o senhor Trump para bloquear as fronteiras mexicanas com esse vergonhoso muro e sobretaxas coercitivas. E aí, turma, a questão é exatamente o muro, não é? A construção de um muro na fronteira com o México por Donald Trump. Tá bom? Turma, olha, o tempo já não nos permite dar continuidade. Eu vou fechar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Fui!